Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser e, como sempre, eu peço que já deixe aquele joinha aí pra gente, pois isso é muito importante para nós. E hoje iremos falar um pouco a respeito dos enigmas do tempo. Como já foi falado em outro vídeo, a princípio o tempo passou a existir dentro da concepção humana quando lá no período paleolítico da nossa existência, o homem viu a necessidade de contar o tempo como forma de controlar e organizar sua vida e suas atividades. Mas será mesmo que o tempo seja somente isso? Uma forma de controlar e organizar nossas vidas durante a passagem dos dias e anos? E que seja algo que esteja simplesmente relacionado com os movimentos de rotação e translação da Terra? Bom, eu tenho total certeza que não. Pois acredito que, na verdade, assim como o átomo é a unidade básica responsável por formar toda a matéria existente, também, da mesma forma, o tempo é a unidade básica responsável por tornar possível toda a estrutura da existência no universo. E que o tempo é o fator fundamental que torna possível a existência de qualquer tipo de realidade, pois é ele que nos conecta ao espaço-tempo, que é o fator essencial para que seja possível qualquer tipo de consciência coletiva. Acredito que nessa realidade em que vivemos, possamos ter uma visão errada do que realmente seja o tempo. Pois em nossas vidas o tempo é sempre relacionado ao desgaste e a compromissos e acaba sendo visto muitas vezes como algo negativo. Sempre temos a visão de que o tempo de nossas vidas está passando e por esse motivo achamos que temos quase que correr contra o tempo todo durante toda a nossa vida. Pois com o tempo nós envelhecemos e com o tempo toda a matéria se desgasta nesse mundo. Mas acredito que isso aconteça simplesmente porque há uma programação nesse mundo para que tudo aconteça dessa forma e que nos leva a ter uma visão errada de que o tempo possa se resumir simplesmente a isso. Mas é interessante observar que o tempo possa, na verdade, não ter o mesmo significado em outras dimensões existenciais, dentro das quais o tempo não necessariamente esteja relacionado ao envelhecimento e ao desgaste da matéria, ou a algo de natureza negativa. Acredito sim é que o tempo esteja relacionado diretamente à estrutura da existência, seja ela em qualquer dimensão que possa existir, e que no futuro poderemos experienciar estar em um mundo onde o tempo possa ter uma concepção totalmente diferente que a ele é atribuída neste mundo. E que não estará relacionado ao desgaste e ao envelhecimento, onde o tempo simplesmente existe para que nós possamos encontrar algo dentro da existência quântica e das múltiplas dimensões alternativas existentes no universo. Mas seria como se neste mundo onde estamos, nós estivéssemos presos ao tempo, de alguma forma, e por esse motivo não temos como acessar outro tempo, senão o tempo presente em que estamos vivendo. Mas acredito que em outras realidades existenciais possa haver a possibilidade de que o tempo seja algo que possa ser acessado, assim como fazemos ao acessar uma página na internet, por exemplo. Poderemos acessar o tempo, voltar ao passado ou visitar o futuro, pois talvez seja por esse motivo que já foram encontrados inúmeros objetos arqueológicos que foram datados de milhares de anos atrás e que simplesmente não fazem o menor sentido. Eu acredito na possibilidade de que possa haver no universo várias dimensões alternativas e várias realidades alternativas diferentes. Mas ao contrário do que se acredita, e diferente do que sempre foi mostrado em filmes que falam a esse respeito, e que dizem que qualquer coisa que for alterada no passado, consequentemente alteraria também o futuro, eu acho que simplesmente o que acontece é que, ao alterar qualquer acontecimento no passado, você simplesmente criaria uma realidade alternativa para o futuro, em uma dimensão alternativa, o que não necessariamente mudaria a realidade original. E quanto mais alterações fossem feitas no passado, simplesmente passariam a existir cada vez mais realidades alternativas diferentes. Existe um filme que fala a esse respeito, e que trata de uma anomalia eletromagnética
a qual estaria criando e dando acesso às pessoas a várias realidades alternativas diferentes. É um filme, sem dúvida nenhuma, muito interessante, chamado O Mistério do Triângulo das Bermudas. Eu vou deixar o link desse filme aqui na descrição do vídeo. Acredito que quando conseguirmos sair dessa espécie de Matrix, que é este mundo onde vivemos, poderemos voltar no tempo, rever nossos antepassados, nossos entes queridos, pessoas que já se foram, mas que carregamos dentro do coração durante toda a nossa vida, pois teremos total acesso a essa possibilidade, coisa que hoje é totalmente impossível dentro dessa realidade em que vivemos. Mas resumindo, nós só estamos aqui experienciando essa nossa realidade graças ao tempo, que constrói, sustenta e coordena toda essa estrutura de existência. E que se houvessem pequenas alterações nessa estrutura, poderíamos ir ao passado ou visitar o futuro, pois ao contrário do que sempre se acreditou, nada nunca deixou de existir. Tudo sempre existiu e sempre irá existir dentro dessa estrutura de espaço-tempo. Pois o tempo é a unidade de referência da existência universal. Eu tenho total convicção que, na verdade, nada nunca deixou de existir. Tudo sempre existiu e sempre irá existir dentro dessa estrutura espaço-tempo. Pois só porque não podemos vê-los, não significa que não existam mais. Tudo e todos os acontecimentos que já aconteceram neste mundo, desde o início de seus milhares e milhares de anos atrás, estão todos intactos e preservados dentro dessa grande estrutura do tempo, onde o período compreendido entre a nossa vida e morte é simplesmente um ponto de referência nessa estrutura. E assim sendo, a morte pode não passar apenas de uma grande ilusão deste mundo. Mas o homem, desde há muito tempo, sonha em poder viajar no tempo, utilizando-se de uma máquina ou outro meio artificial para isso, fazendo com que, com apenas uma certa data de um acontecimento da história, ele pudesse visitar o local e hora de tal acontecimento. E ao longo da história foram várias as vezes em que o homem tentou realmente construir essa tal máquina. E muitas pessoas acreditam que pelo menos em uma delas ele teria conseguido, a qual ficou conhecida como o Experimento Filadélfia, que foi um suposto projeto naval militar realizado no estaleiro naval da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, por volta de 28 de outubro de 1943. Projeto este que foi atribuído ao que, na minha opinião, foi simplesmente o maior cientista de todos os tempos, o senhor Nikola Tesla, durante o qual o destroyer de escolta americano tornou-se totalmente invisível aos observadores por um breve período de tempo. Mas teorias da conspiração falam que este navio não teria simplesmente desaparecido por um curto espaço de tempo, mas que, na verdade, ele teria reaparecido depois de várias horas em um local distante dali, e que, ao reaparecer, alguns de seus tripulantes tiveram seus corpos unidos à estrutura do próprio navio. Embora essa história seja amplamente conhecida, muitas são as pessoas que acreditam que seja tudo uma farsa, e a Marinha norte-americana afirma que tais experimentos jamais ocorreram. Mas eu acredito que em um outro nível de existência superior possamos sim ter acesso a essas possibilidades, de viajar para o futuro ou para o passado, em um mundo onde tudo será possível. Mas se você gostou desse vídeo, e assim como eu, gosta de saber mais sobre os segredos e mistérios que envolvem todo este mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.